a Resolução 3103 de 1973, que claramente determina que os povos colonizados têm o direito a todas as formas de luta contra os estados coloniais, incluindo a luta armada. Isso está na legalidade internacional. Essa resolução foi aprovada quando se discutiu o direito dos povos de Moçambique e Angola pegarem em armas contra o colonialismo português. E serviu de norma jurídica geral para situações como essa, na qual um povo colonizado enfrenta um regime colonial. Mas não é apenas no direito que está a razão da resistência palestina. Está também na história. Vamos olhar para a história dos Estados Unidos. Os norte-americanos se libertaram do colonialismo britânico, tomando chá da 5 em Boston e convencendo os britânicos a se retirarem? Como é o nome do episódio que os norte-americanos celebram todo dia 4 de julho, quando é a data da sua independência? É a Guerra de Libertação contra o Reino Unido. Como foi que os povos da América Hispânica se libertaram do colonialismo madrilenho? Batendo um papo com Madrid? Ou essa libertação só foi possível por conta do exército constituído por Simão Bolívar e outros próceres da independência da América Hispânica? E o mesmo vale para a libertação do povo vietnamita e do povo argelino e de todos os povos que lutaram pela libertação. Mas além da questão do direito e da questão histórica, há a questão ética. Há uma frase célebre: a violência do opressor é ilegítima, a violência do oprimido é legítima. A violência do opressor deve ser incondicionalmente condenada. E a violência do oprimido, por ser uma resposta à violência do opressor, não apenas é uma necessidade histórica, como um imperativo moral. E nós temos que ter clareza dessas questões ao analisarmos este ponto. O que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023? Uma ação legítima sob a luz da ética, da história e do direito. Uma ação de grande valentia e sacrifício, que mudou a correlação de forças sobre a questão palestina. Eu não aceito a tese daqueles companheiros e companheiras que, com o coração doendo, dizem: tudo ficou pior. Olha só a situação. O poder de Israel é maior do que jamais foi em toda a sua história. Pobre povo palestino está sendo esmagado. Eu entendo que as pessoas pensem assim, porque as imagens de dor e sacrifício são imensas. Mas a análise da situação concreta deve nos obrigar a olhar de outro modo. Porque jamais o regime sionista esteve tão desgastado como hoje, e jamais a causa palestina teve tamanha onda de solidariedade. A correlação de forças na opinião pública mundial se alterou radicalmente. Nós jamais estaríamos nesse salão histórico da Faculdade de Direito da UF se não fosse o 7 de outubro de 2023. Porque a questão palestina marchava para o arquivo morto da história. Tinha virado um protocolo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um punhado de chefes de Estado ou de governo
na Assembleia Geral das Nações Unidas, clamavam pelo direito do povo palestino em constituir seu Estado, recebiam ali uns aplausos, davam umas entrevistas e vida que segue. A questão palestina parecia seguir o destino que como uma vez predisse o fundador do Estado de Israel, Ben Gurion. Certo momento, em uma entrevista dos anos 50, lhe perguntaram como o senhor vê a evolução da questão palestina. Ele parou um pouco e respondeu: os mais velhos morrerão e os mais jovens esquecerão. O tempo terminaria por liquidar a aspiração do povo palestino a conquistar sua emancipação. E era isso que estava acontecendo até o 7 de outubro de 2023. E, portanto, houve uma mudança da correlação de forças. Essa mudança da correlação de forças não se expressa somente na opinião pública mundial. Ela já começa a se expressar na pressão interna, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, para que os governos adotem medidas práticas de sanção contra o regime sionista. Isto era impensável antes do 7 de outubro de 2023. Portanto, é necessário que nós tenhamos em mente esses elementos para o debate que está em curso já há 21 meses. Vamos agora olhar outros aspectos que eu julgo também essenciais. Estou abusando do tempo já? O sionismo construiu uma narrativa de alta eficácia. Ela é uma narrativa de alta eficácia porque ela se sustenta sobre a apropriação da tragédia judaica. Ele se sustenta sobre a longa história da perseguição aos judeus e se sustenta sobre uma das maiores tragédias da história humana, que foi o Holocausto. E, claro, se sustenta também por meios poderosos de comunicação e cultura terem permitido uma identidade na opinião pública entre sionismo e judaísmo. As pessoas, quando ouvem falar do Estado de Israel, elas imediatamente fazem uma identidade com o povo judeu. E isso funciona como um escudo para o sionismo, de tal maneira que qualquer ataque ou crítica ao sionismo, qualquer ataque ou crítica ao Estado de Israel, possa ser imediatamente classificado como antissemitismo. Antissionismo seria antissemitismo. E esta é a forma narrativa pela qual o sionismo tenta parar a crítica ao Estado de Israel. E nós temos que desmascarar essa narrativa, até para que os nossos companheiros e companheiras, eventualmente menos informados, se sintam mais à vontade para lutar ao lado do povo palestino. O sionismo não é a identidade do povo judeu. O sionismo é uma corrente ideológica do judaísmo, que buscou se apropriar da história judaica, especialmente do antissemitismo e ainda mais especialmente do Holocausto, para se legitimar mundialmente. Mas ele é apenas isso, uma corrente ideológica do judaísmo. De tal sorte que ser contra os sionistas não é ser contra os judeus. Da mesma maneira que ser contra os nazistas no século passado não era ser contra os alemães. E ser contra os fascistas não era ser contra os italianos. O sionismo é tão somente uma corrente ideológica. Uma corrente ideológica
que nasce supostamente para responder uma questão concreta. A questão concreta era a perseguição aos judeus. E entre os judeus se debatia como enfrentar essa perseguição. No final do século XIX, surge o sionismo como uma das respostas à questão judaica. E o que propunha o sionismo? O sionismo, como qualquer corrente ideológica, é composto por muitas alas. Basta a gente ver como é a esquerda brasileira. O sionismo não é diferente. Qualquer corrente ideológica tem lá suas 30, 40 ou talvez 70 alas. Senão nem tem graça, né? Senão nem tem graça. Mas o sionismo, ele se sustenta sobre dois princípios ideológicos. Há um consenso ideológico do sionismo baseado em dois princípios. O primeiro princípio, a criação de um Estado judeu. Aliás, esse é o título da obra seminal do movimento sionista, O Estado Judeu, de Theodor Herzl. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou muito próximo do sionismo. A rua de trás da minha casa se chama Theodor Herzl, por ironia da vida. Quando eu chamo o Uber do quintal da minha casa, a rua que aparece é Theodor Herzl. É uma vergonha. Eu estou tentando começar uma campanha para mudar o nome da rua de trás, ver se eu angario ali umas assinaturas. Mas Theodor Herzl lançou esse livro chamado O Estado Judeu. E o que seria o Estado Judeu? Ele não é um Estado nacional, como os Estados que surgem a partir da Revolução Burguesa no século XVIII. Simplesmente pelo fato que os judeus não eram uma nacionalidade no final do século XIX. Os judeus foram uma nacionalidade 2000 anos antes. Os judeus existiram como nacionalidade na antiga Canaã, atual Palestina, até o ano 70, na melhor das hipóteses, até o ano 135 da Era Comum, que a gente também chama de Era Cristã. O Império Romano esmaga os judeus como nacionalidade naquele período histórico. E os judeus vão à diáspora, imigram, especialmente para a Europa e depois para outras localidades. Ao serem despejados de seu território original, acontece com os judeus o que acontece com qualquer povo desterritorializado. Perde sua nacionalidade, porque a nacionalidade é a confluência entre povo e território. Então os judeus, quando surge o movimento sionista, eles já não eram mais uma nacionalidade. O que eram os judeus? Um grupo étnico-cultural e parcialmente religioso. Nem todos os judeus são religiosos. Aliás, uma parcela importante dos judeus é de judeus seculares, como é o meu caso. Na minha família não se tem qualquer relação com a religião judaica desde o século XIX, há 4 gerações. E muitos eram judeus seculares. Então era um grupo étnico, cultural e parcialmente religioso. Portanto, o que propunha Theodor Herzl quando pleiteava o Estado judeu? Era um Estado étnico, não um Estado nacional. Era uma etnocracia, um Estado de supremacia étnico-religiosa. O que no final do século XIX, início do século XX, já era uma aberração. Um Estado que não fosse demarcado por nacionalidade, mas por etnia. E esse é um dos princípios do sionismo. A constituição de uma etnocracia como resposta à questão judaica. Mas há um segundo princípio que tem que ser destacado. Onde é que o movimento sionista mundial decide construir esse Estado étnico, essa etnocracia? Decide construir na Palestina. Em nome da Palestina ser a terra ancestral do povo judeu, 2000 anos antes. Na Palestina, em que os sionistas queriam construir esse Estado étnico, ali no final do século XIX, início do século XX, a maioria
populacional, a imensa maioria populacional, era constituída de árabes muçulmanos, o que hoje nós chamamos de palestinos pela sua origem territorial. Os judeus não passavam de 5% da população da região. Como então construir uma etnocracia, um Estado judeu, a partir de um percentual tão pequeno da população? Só havia um caminho, o caminho da colonização, da segregação, da limpeza étnica, no limite o caminho do genocídio. E esse é o segundo princípio ideológico do sionismo: o direito de colonizar, parcial ou totalmente, a Palestina, para constituir esse Estado de supremacia étnica, esse Estado judeu. Esses são os dois princípios ideológicos do consenso sionista, não importa a ala do sionismo. O que nos permite caracterizar o sionismo como uma corrente integrada à família das doutrinas nacional-chauvinistas nascidas no século XIX. A família a qual pertence o sionismo não está nenhuma ideia, nesta família não há nenhuma ideia humanista, não há nenhuma ideia libertadora, emancipadora, nenhuma ideia de esquerda. Nessa família estão o fascismo, o nazismo, a doutrina que deu origem ao regime do apartheid na África do Sul e assim por diante. É a família das correntes nacionais chauvinistas, que todas elas foram, a seu tempo, racistas e coloniais. É a essa família que pertence o sionismo. E, portanto, quando lutamos contra o sionismo e a sua encarnação estatal, que é o Estado de Israel, nós não precisamos ter nenhuma preocupação com a história judaica. O sionismo é uma aberração da história judaica e não a sua identidade. O sionismo sequer lutou contra o antissemitismo para valer ao longo da história. O sionismo se apropria do antissemitismo para alimentar os fluxos migratórios à Palestina, para ali constituir o Estado judeu. O sionismo sequer lutou contra o nazismo, a não ser quando já não era mais possível fazer outra coisa. O sionismo tem uma extensa lista de ações colaboracionistas com o nazismo, porque o crescimento do nazismo na Europa impulsionou a migração judaica para a Palestina, que era a matéria-prima essencial para a constituição do Estado judeu. Eu vou lembrar apenas um episódio para que ele fique registrado. Vocês talvez já tenham ouvido falar desse episódio, se não ouviram, podem pesquisar. Acordo de Havará. Havará é uma palavra hebraica para transferência. O que foi esse acordo? Assinado em 1933 entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo de Adolf Hitler. Por esse acordo, os judeus poderiam emigrar, poderiam sair da Alemanha e emigrar para a Palestina, levando seus ativos financeiros, desde que pagassem um imposto de 25% e que esses recursos fossem usados na Palestina para comprar mercadorias e serviços da Alemanha nazista. Cerca de 60 mil judeus, evidentemente os mais ricos, puderam emigrar para a Palestina. Esse acordo só foi rompido em 1938 e não pelo sionismo, foi rompido pelo nazismo, quando Hitler muda sua política. Hitler, em 1938, deixa de ter uma política de limpeza étnica dos judeus e passa a ter uma política de aprisionamento e escravização, para que nos campos de concentração pudesse ter trabalho escravizado às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Somente então, quando tem a Noite dos Cristais, a Kristallnacht, é que se rompe o Acordo de Havará. O Acordo de Havará estava em vigência quando, em 1935,
os nazistas estabelecem as leis de Nuremberg que institucionalizam o antissemitismo. A resposta mundial foi um boicote à Alemanha nazista por conta das leis de Nuremberg, leis antissemitas. Quem que estava furando o boicote contra a Alemanha nazista? Os próprios sionistas, através do Acordo de Havará. Isso não é um exemplo solitário. Há uma longa lista de atividades colaboracionistas entre o sionismo e o nazismo. Digo isso tudo para que nós nos sintamos leves. Lutar com a máxima força e radicalidade contra o sionismo é ato de libertação dos palestinos e também dos judeus. Porque o sionismo se transformou numa chaga para o judaísmo. Porque a principal fonte antissemita do mundo hoje é o regime sionista. É verdade que cresce novamente uma onda antissemita no planeta. E a sua origem é o regime sionista e seus bárbaros crimes genocidários na faixa de Gaza. Porque o trabalho de propaganda foi bem feito pelo sionismo. E a maior parte da opinião pública mundial acha que sionistas e judeus é a mesma coisa. E que, portanto, os crimes cometidos pelo Estado de Israel são crimes cometidos pelos judeus. E o ódio e nojo contra esses crimes resvala em ódio e nojo contra os judeus em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. Portanto, a própria libertação dos judeus depende do fim do regime sionista, para que esta fonte de antissemitismo deixe de existir. Quero concluir, porque eu já estourei o tempo. Tem mais um minuto, acho que vou roubar uns poucos mais, porque aí vem a questão principal da nossa luta. Falamos do 7 de outubro, falamos do sionismo, há um terceiro ponto, que é o ponto mais importante. Como será possível vencer? Como será possível deter a máquina da morte do Estado de Israel? Como será possível libertar o povo palestino? Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão. E eu vou falar um pouco sobre a minha opinião a esse respeito. Eu comparo a situação atual do povo palestino com a do povo negro na África do Sul durante o apartheid. Como foi que deixou de existir o regime do apartheid na África do Sul? Eu já ouvi tudo isso na Fiocruz ontem, né? Vai. Quem me manda convidar uma atividade depois em seguida da outra? Como é que foi que o povo negro da África do Sul, do apartheid, se libertou daquele regime racista? Foi uma conjunção de 3 fatores. Primeiro fator, a resistência negra popular e armada, liderada pelo Congresso Nacional Africano, cuja liderança mais simbólica era Nelson Mandela. 28 anos preso, acusado de terrorismo. Esse foi um fator, essa resistência. Houve um segundo fator. A África do Sul sofreu derrotas militares que abalaram o mito da invencibilidade do exército sul-africano. Abalaram a tal ponto que isso provocou uma crise interna do regime do apartheid. A África do Sul perde uma batalha importantíssima na Guerra de Angola, na Guerra Civil de Angola. A Guerra Civil de Angola contrapunha o MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, com o apoio da União Soviética e de Cuba, contra o UNITA, que era apoiado pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Em uma cidade chamada Cuito Cuanavale, as forças militares cubanas e angolanas se confrontam contra as forças militares da UNITA e da África do Sul. E o exército sul-africano é derrotado em Cuito Cuanavale. Apesar do exército sul-africano ser teoricamente muito superior ao exército do MPLA, e Cuba havia enviado tropas expedicionárias, não estava nesse combate com as suas máximas forças. A África do Sul perde a Batalha de Cuito Cuanavale em 1988, e isso quebra o mito da invencibilidade do Estado da África do Sul. E houve um terceiro fator. O terceiro fator foi o isolamento internacional. A África do Sul foi transformada em um pária
na comunidade internacional, por ruptura de relações comerciais e diplomáticas, por boicote, desinvestimento, sanção. A confluência desses três fatores levou a uma crise interna do regime da África do Sul, e essa crise interna acabou obrigando o regime do apartheid a sentar na mesa, não para discutir ou tentar negociar sua prorrogação, mas para discutir a sua desmontagem, levando à transição dos anos 90. Eu imagino que o cenário de derrota do sionismo obedecerá a paradigmas parecidos com o da África do Sul. A resistência palestina é vital, como nós temos visto. Ela é suficiente para derrotar o regime sionista? A resposta é não. Ela não tem força militar para derrotar o regime sionista. O Estado de Israel teve sua invencibilidade, o mito da sua invencibilidade quebrado, a um tal ponto que haja uma crise interna de grandes proporções? Ainda não. Mas o que aconteceu nos ataques de Israel contra o Irã foram já primeiros importantes passos nessa direção, porque Israel não conseguiu alcançar, nem com a ajuda dos Estados Unidos, nenhum dos objetivos militares aos quais se propunha. Nem destruiu as instalações nucleares iranianas, nem derrubou o governo, nem mudou o regime, como eles dizem, para estabelecer um governo fantoche, ou um governo neutro, ou um governo amigável, como conseguiram fazer na Síria. Derrotas militares, táticas importantes. O terceiro passo ainda engatinha, que é o isolamento do Estado de Israel. Na opinião pública, Israel já é um pária. Na opinião pública, o regime sionista já está muito isolado, mas é necessário transformar esse isolamento na opinião pública numa pressão econômica e militar que quebre a coluna vertebral do regime sionista. E por isso é importante o movimento de boicote, desinvestimento e sanção, que só adquirirá uma ampla envergadura quando for conduzido por governos. Movimentos podem realizar boicote, desinvestimento e sanção, mas sua força é limitada. Essa força ganha proporções estratégicas quando é realizada por governos, quando governos rompem as relações diplomáticas, comerciais e acadêmicas com o Estado de Israel. Por isso, o objetivo principal do movimento de solidariedade à causa palestina no Brasil é um só: pressionar para que o Brasil rompa relações diplomáticas, comerciais e acadêmicas com o Estado de Israel. O presidente Lula é de todas as grandes vozes internacionais, ele é o mais contundente, Miguel, na denúncia do regime sionista e do genocídio palestino. O presidente Lula levantou sua voz desde o primeiro momento contra a carnificina na faixa de Gaza. O presidente Lula, em fevereiro do ano passado, em Addis Abeba, na Etiópia, colocou o dedo na principal ferida moral do sionismo, quando disse: como é possível que o governo Netanyahu aplique contra o povo palestino métodos tão semelhantes àqueles que os nazistas aplicaram contra os judeus? Foi a primeira vez que uma grande liderança fez uma denúncia dessas proporções em relação ao regime sionista. No entanto, as palavras já não são mais suficientes. É necessário passar as medidas práticas. A ruptura de relações diplomáticas e comerciais do Brasil com Israel, por si só, não abalarão o regime sionista. O fluxo comercial é relativamente pequeno, mas isso será um exemplo para todos os povos do mundo. Pelo peso do Brasil e da própria liderança do presidente Lula, eu não tenho dúvida de que muitos outros países se somariam à ruptura de relações comerciais e diplomáticas. E além disso,
a ruptura de relações econômicas, comerciais e diplomáticas do Brasil com Israel injetaria um novo estado de ânimo nas massas populares que nos Estados Unidos e na União Europeia pressionam para que os seus governos parem de ser cúmplices do genocídio palestino. Daria uma injeção de ânimo incrível com essa adesão do Sul global à luta de solidariedade ao povo palestino. Por isso, essa é a questão decisiva. Toda a luta, toda a solidariedade ao povo palestino no Brasil tem que ter hoje esse objetivo principal: pressionar pela ruptura das relações comerciais e diplomáticas com o regime sionista. Quero finalizar lembrando uma frase que eu tenho repetido em cada uma das conversas em que as pessoas generosamente me convidam. Nós temos que ter claro sempre, que a causa palestina é a grande régua geopolítica e moral dos nossos tempos. A derrota do regime sionista seria um golpe provavelmente mortal ao sistema imperialista. E a defesa da causa palestina é hoje aquela linha vermelha que divide a humanidade entre os bons e os maus. É aquela linha que defende a humanidade entre os que estão do lado errado e do lado certo da história. E nós devemos estar do lado certo da história, com toda a força, com toda a convicção e com toda a dedicação. Palestina livre!